Na aula de hoje do curso de serralheiro, nós vamos ensinar a fazer um portão deslizante, o famoso portão de correr. Então teremos algumas aulas, pois ensinaremos o passo a passo com todos os detalhes que você precisa saber para você poder fazer um portão deslizante sem erro algum. Então vamos lá e vamos começar a aula. Primeiro passo, para começar um portão deslizante, você precisa tirar as medidas na casa do cliente ou na sua casa, onde você vai fazer esse portão. Primeira coisa, o tamanho da largura e a altura desse portão. Segundo passo é escolher o modelo do portão. O ideal é você fazer uma grande pesquisa, ou se você já tiver um modelo que você passou na rua, viu o modelo, se você está fazendo para a sua casa, tirou uma foto, é aquele modelo que você vai fazer? Legal. Se não, o ideal para você que está montando sua oficina ou já tem sua oficina é você ter um catálogo, assim como eu tinha um catálogo na minha oficina, um catálogo com mais de 200 fotos, para os clientes olhar e se basear qual é o modelo que ele quer fazer para sua residência. Agora que já foi definido o modelo do portão, já tirou as medidas, nós vamos para o terceiro passo, que é fundamental. Como vai ser esse portão deslizante, esse portão de correr? Ele vai correr no trilho embaixo ou no trilho em cima? Se você está fazendo para você, legal, você escolhe como vai ser na sua casa. Mas calma que eu vou explicar que tem um detalhe muito importante. Agora, se é para o cliente, você tem que conversar e explicar isso para o cliente, como que ele vai querer. Por exemplo, se a casa dele for desse modelo, como na imagem, reparem que nessa imagem não há viga em cima. Então não dá para fazer o trilho em cima. Esse portão vai ter que deslizar embaixo mesmo, com o trilho embaixo e as roldanas na parte de baixo. Não tem como o portão correr em cima, porque não há uma viga. Então ele só pode correr na parte de baixo, só essa opção. Agora, quando tem a viga, como nesse exemplo nessa imagem, nesse caso, o cliente pode escolher, há uma opção de colocar o trilho em cima na viga ou o trilho embaixo. Nesse caso, você precisa falar para o cliente, você quer para correr em cima ou correr embaixo? Que é o caso dele ser um portão deslizante inferior ou deslizante superior. Assim, o cliente vai escolher aonde fazer. Claro que há uma diferença se você vai fazer em cima ou se você vai fazer embaixo. No nosso caso aqui, eu vou estar ensinando você a fazer um portão com o trilho embaixo, que é o modelo que nós vamos confeccionar agora e ele vai ser de correr embaixo. Aqui vai ter viga? Vai, tem a viga em cima e aí eu posso escolher se ele vai ser em cima ou embaixo. No caso, a minha preferência é que o portão corra embaixo. Algumas pessoas dizem que o portão quando corre em cima ele fica mais leve. Na verdade, o que faz o portão ficar mais leve é a sua confecção, o material a ser utilizado. Se você usar materiais com chapa grossa, perfis muito grosso, ele vai ficar pesado. Se você vai utilizar aí o tubo industrial mais fino, por exemplo, você vai usar aí um 50-30 na chapa 20, o portão vai ficar mais leve, é óbvio. Se você usar tudo na chapa 18, o portão fica mais pesado, independente de ser trilho embaixo ou em cima. Mas eu vou te dar uma dica bem interessante agora pela experiência de anos que eu tenho nessa área. Quando o trilho é em cima, ele te dá uma aparência de que o portão corre mais fácil. Porém, quando aquela roldana de cima quando estraga o rolamento, o portão fica praticamente impossível de você puxar. Ele fica horrível. O peso é muito grande para você conseguir fechar. Então, o cliente geralmente reclama muito nesse caso. Agora, quando a roldana é inferior e estraga o rolamento, claro, o portão vai pesar. Porém, na hora de puxar ele, parece que ele desliza melhor ali para uma emergência e o cliente conseguir fechar o portão. Então, isso é uma experiência que eu tenho e já estou passando nesse vídeo. Não é uma regra universal, apenas uma experiência minha que eu já estou passando para vocês. Definido então o portão, medida, modelo e como ele vai deslizar, é hora de começar a confecção. Vamos agora então para a aula prática para mostrar para vocês a confecção. Iremos iniciar agora pelo perfil do portão. Eu irei fazer um portão que, na minha opinião, eu vou estar utilizando tubo industrial 60 por 40. É uma medida muito boa para o portão, bem resistente na chapa 18. Fica um quadro muito reforçado e bacana para o portão de correr. Para quem prefere fazer mais barato por causa da crise, você pode estar utilizando o 50-30. Eu já vi pessoas utilizarem até o 40-30 para estar fazendo o quadro do portão.
não recomendo porque o portão acaba ficando um pouco mais frágil. Lembre-se que o contorno do portão, que é o quadro do portão, ele é o que vai segurar tudo, ele é que é o reforço do portão. Então nunca utilize material fino, porque se você usar chapa 20, a probabilidade dele dar problema é grande. Então o ideal é sempre usar a chapa 18 ou 16. Nós utilizaremos aqui o tubo industrial 60x40. Esse tubo é o famoso Metalon. Então nós vamos começar pelo quadro, é onde se inicia o portão de correr. Então vamos lá e vamos arregaçar a manga para começar a fazer ele. Agora eu vou cortar o tubo industrial 60x40 para fazer o quadro. O meu portão, ele tem de coluna a coluna 3 metros e 2 centímetros. Então eu vou fazer o quadro do meu portão com 3 metros e 7 a largura do portão. Eu quero 5 centímetros passando para dentro. Vou cortar então duas peças com 3 metros e 7. A minha altura é 2 metros e 60. É um portão acima do padrão, mas eu preciso fechar 2 metros e 60. Então já medido eu vou cortar duas peças com 2,60, duas peças com 3,7, porque nós vamos fazer o corte de 45 graus que vocês vão ver agora. Agora que já temos o comprimento das peças, eu vou fazer então agora o corte 45 nessas peças. Sempre utilizem o esquadro bom para que o 45 graus saia perfeito. Com as 4 peças cortadas do quadro, ao invés de irmos montar agora o quadro, não vamos fazer isso. Vou dar uma dica agora que vai facilitar muito a sua vida. Muitos serralheiros, na hora de montar o quadro do portão, monta o quadro primeiro, coloca todo o modelo desenhado dentro, que seria o modelo do portão, o preenchimento dele, e depois dessa etapa vai fazer a instalação das roldanas. Só que se você fizer isso, e eu também quando não tinha essa experiência fazia isso no início também, quando eu tinha minha serralheria, você tem que fazer os cortes, instalar a roldana, colocar a chapa de reforço, que eu vou ensinar agora para vocês, soldava de um lado. Aí eu ia lá com mais uma pessoa, um ajudante, um serralheiro, pegávamos o portão, virávamos aquele peso todo para poder fazer isso do outro lado, soldar a chapa de reforço, para depois poder fazer a furação e a instalação da roldana. Para a gente não ter que ficar pegando o portão, virando, pegando peso só para fazer a parte da roldana, você pega a parte de baixo do portão, faz o corte, instala a chapa de reforço, solda, gira o metalon, olha como é leve, eu não preciso rodar o portão todo. Coloco, faço a soldagem das chapas do outro lado, faço a furação na furadeira de bancada. Para quem tem furadeira de bancada é muito mais rápido, prático e fica centralizado, fica bacana, não fica torto. Se você pegar uma furadeira manual e tentar fazer o furo, tome muito cuidado, porque se você tombar, essa roldana vai ficar torta o eixo dela. Então, na furadeira de bancada é melhor, mas se você não tem, então tenha paciência, faça uma marcação dos dois lados, faz um furo de um lado, gira a peça e do outro, para ficar bem centralizado o seu furo, tá ok?
Então, com essa dica de já instalar as roldanas aqui, muito prático, e você não vai sofrer depois girando um portão de um lado para o outro, já estando pesado. Vamos lá que agora eu vou ensinar para vocês como instalar a roldana. Será que essa roldana pode ser instalada em qualquer lugar, simplesmente olhar e ser instalada? Não, o correto não é instalar ela em qualquer lugar. Claro que vocês vão ver portões que foram instalados de qualquer jeito, em qualquer medida, e acabou funcionando. Tem sim. Mas o certo é dividir o peso do portão sobre as roldanas. Então é muito simples. Como que eu vou achar o centro da roldana, o local onde colocar a roldana? Se você já é serralheiro, sabe do que eu estou falando. Mas para você que ainda é iniciante, está aprendendo nesse curso, vou ensinar uma maneira que você não vai errar nunca e não importa o tamanho que seja o portão. Fábio, tem um cálculo para um portão, para outro, para portão de 3 metros, 2,5, 4 metros, 5 metros? Não. Esse cálculo é muito simples, não se preocupe, calma, não fica aí, eu vou ter que fazer cálculo. É muito simples, uma continha de divisão. Todo mundo aprendendo no primário. É bem simples. Você pega o tamanho total do seu portão, o meu aqui é 3,7 metros. Você pega o tamanho dele, divide por 6. É simples você lembrar isso. Portão de correr, divisão 6. Somente isso. Pode utilizar com esse número que não tem erro. Lembre-se da divisão 6. Então, pega o tamanho dividido por 6. O meu aqui vai dar 0,5116,666, uma dízima periódica. Então, arredonda-se. Pega só as duas casas depois da vírgula. Então, o meu deu 51. Significa 51 centímetros é o eixo da minha roldana. Eu vou pegar de um lado do portão, pôr a medida de 51 e riscar o centro. Vou colocar a trena do outro lado, puxar, riscar 51 e é ali onde vai ser instalado as roldanas. Simples assim. Viram? Não é um cálculo complicado. Divide por 6. Lembre-se, divisão 6 para portão de correr, não importa o tamanho. Pode ser qualquer tamanho, divida por 6 e está tudo certo. Então vamos lá, que vocês vão ver agora na prática a instalação da roldana e também a instalação do reforço, porque é muito importante instalar reforço aonde vai as roldanas no portão. Então eu vou colocar aqui a medida de 51. Então eu faço um risco, 51 centímetros. Fez a marcação, pega o esquadro, joga essa medida aqui, risca para cá, risca para baixo. Por que você está riscando aqui, embaixo e aqui? Para você saber o centro. Aqui nós vamos cortar, vou mostrar para vocês como é que faz esse corte, a medida que vocês vão colocar para fazer esse corte. E onde está esse risco? Por que ele é até aqui em cima? Nós vamos pôr uma chapa de reforço. Depois você vai tampar o risco. Com esse risco, fica fácil você colocar o esquadro e riscar em cima da chapa para furar. Então joga esse risco para o outro lado também. No caso, se você tem uma furadeira manual, você vai fazer o risco daqui no centro da roldana onde ela vai ser parafusada, faz a mesma marcação desse lado de cá para você furar aqui, virar e furar aqui. Aí o furo não sai torto, porque se você colocar aqui o furo, a broca, querer furar dos dois lados de uma vez, você pode fazer isso, torto e acabar furando torto. Então, fica ligado para não fazer isso. Feito isso, eu vou fazer agora a abertura. Mas, Fábio, qual é o tamanho da abertura? Primeiro, nós vamos ver a nossa roldana. Qual a roldana a ser utilizada? Eu vou estar utilizando a roldana canal em U. U é porque ela é redonda. Iremos usar uma barra de aço mecânico 5/8. Então, fica justo aqui, fica bacana e bem reforçado. Então, eu estou utilizando essa roldana. Essa daqui é uma roldana de um rolamento só. Se esse portão é um portão residencial comum, você pode utilizar de um rolamento. Se ele for um portão industrial, um portão aí de 4, 5 metros, aqueles portão de empresa que é bem pesado, então o ideal é você comprar aquela roldana que ela é mais larga e ela vai 2 rolamentos. Aqui na minha região, aquele tipo de roldana somente no torno. Você tem que ir numa torneadora para o cara fazer para você, porque aqui não tem. Nas lojas que vendem ferragem, aqui na minha região, não tem aquela de 2 rolamentos, somente por encomenda. Então, para fazer o corte, nós vamos tirar a largura da roldana. Para tirar a largura, é a largura do eixo. Aqui ela está com o parafuso. Eu vou remover o parafuso e vou tirar a medida total dela. A medida total aqui, da minha, é 3 centímetros. Ela tem 3 centímetros, então eu vou marcar 3 centímetros aqui da largura para ela poder entrar no metalon. E o comprimento eu coloco 1 centímetro a mais. E aí vai ficar meio para cada lado. Então vamos lá.
3 de largura, pelo comprimento 7,5. Então eu vou cortar com 8,5. Como o meu é 4, eu vou tirar meio para cada lado, vai ficar 3 centímetros o buraco. Feito então toda a traçagem com as medidas, nós vamos fazer o corte, esse corte retangular, para encaixar a roldana. Bom, minha roldana quase entrou, isso pode acontecer com você também. Ó, ficou em torno de 1 milímetro, quase 2 para entrar. Então, eu vou dar uma desbastada aqui com o próprio disco flap, que ela encaixa bacana. Basta tirar um pouquinho do material de cada lado, como eu acabei de mostrar. Eu usei o disco flap, você pode usar o disco de desbaste se você tiver, menos o de corte, hein? E ó, entrou justinho. Pronto, eu preciso que a roldana entre, porque ela vai ser instalada aqui, ó. Agora que fizemos isso, vamos soldar uma chapa de reforço aqui e do outro lado, dos dois lados onde vai a roldana. Eu vou utilizar uma barra chata de 1 polegada e 1/4 por 1/8 de espessura, com 10 centímetros. Por que, Fábio, colocar uma chapa aqui, ó, na parte do buraco? Você vai praticamente zerar ela aqui no portão e vai fazer a solda aqui, aqui e aqui. Para que essa chapa? Quando tem duas chapas desse jeito aqui, com a vibração do portão, ela evita que, se você fizer a furação e colocar aqui a roldana assim, ó, fizer a furação, com a vibração do portão pode rachar esse tubo industrial. Ele pode acabar rompendo aqui. Isso acontece muito em casa de cliente, dele vir com o tempo, enferrujar, ele romper ou o ferrugem comer mais rápido e acabar a roldana quebrando esse tubo industrial e a roldana começar a trabalhar torta ou algo do tipo. Então, quando você coloca uma chapa grossa dessa nesse local de cada lado, o parafuso ele vai atuar muito melhor. Então não vai fazer força no portão em si, e sim toda essa área. Então nunca vai romper aqui, ó, e o serviço fica, ó, fica um serviço de primeira, e tenho certeza que o seu cliente vai gostar muito de ver um reforço no portão dele. Então eu fiz aqui um cordão de solda do lado de cá, um cordão do lado de cá e um em cima. O reforço já está instalado. Agora eu vou virar, fazer do outro lado também, para que a gente possa fazer a solda. Feito isso dos dois lados, é assim que vai ficar. Olha que legal que fica esse reforço. Isso é muito importante no portão. Agora vamos fazer a furação. Lembra o risco que eu falei? Agora nós vamos pegar esse risco, ó, e reproduzir em cima da chapa. O mesmo do outro lado. Agora, a altura da roldana fica a seu critério. Porque você vai olhar isso aqui, ó, não pode colocar muito para dentro, senão a roldana pode pegar aqui em cima. E a roldana pode ficar pegando na hora de girar. Então, não faça o portão muito rebaixado.
Eu costumo colocar essa roldana aproximadamente nesse tubo industrial, que ele tem 60, coloco aqui meio centímetro, que não tem perigo da roldana pegar aqui, ó. Eu estou utilizando uma roldana de 3 polegadas, que eu acho que esse diâmetro é excelente para portão de correr. Tem pessoas que usam a de 2,5 polegadas e até 2 polegadas, mas é muito pequena. O ideal é essa daqui, que ela tem um diâmetro muito legal para poder deslizar bem o portão. Então eu coloco aqui aproximadamente meio centímetro aqui. Aí eu tenho aqui o eixo com 1,5 centímetro essa furação. Eu já tenho experiência, por isso que eu sei a medida. Eu vou pôr a trena aqui e vou fazer a minha marcação. Vou pegar o punção para facilitar a minha vida. Pronto. Puncionei exatamente para a broca não sair. Agora nós vamos fazer a furação. Primeiramente eu vou passar uma broca mais fina. O eixo que eu estou usando, o parafuso é 3/8. Primeiro eu vou passar uma broca de 5 milímetros para ajudar na furação, para passar depois a broca 3/8. Na furadeira de bancada o furo sai bem reto, pode olhar pelo risco. Agora que eu entrei com uma broca mais fina, eu passo a de 3/8. Agora que eu furei, para passar o parafuso de 3/8, ó, o parafuso passa justinho, ficou bem centralizado. O que eu vou fazer? Agora eu vou parafusar a roldana. Porém, se eu vim aqui para parafusar ela, o que vai acontecer com a minha roldana? Ó, vejam que ela tem uma folga, porque o eixo ali tem 3 centímetros e esse tubo industrial tem 4. Internamente ele não dá 4. Então a roldana vai ficar folgada. Posso deixar assim? Não, de jeito nenhum. Então como que eu tiro essa folga interna? Eu vou utilizar a arruela de 3/8. Pela medida da folga que está aqui, ó, 2 arruelas vai ser o suficiente. Então eu vou pôr uma de cada lado. Como que eu faço isso? Dá às vezes um pouquinho de trabalho, mas vamos lá. Vou ensinar esse macete para vocês. Aqui dentro, ó, eu coloco o parafuso. Só a ponta dele. Pego uma arruela e coloco nele. Aí eu abaixo o parafuso, só para ele segurar a arruela. E entro com a roldana. A roldana estando na reta, eu empurro o parafuso. Então, ó, uma arruela já está lá. Ó, tá pequena a folga, mas eu ainda preciso pôr a outra arruela. A outra arruela, então, eu vou baixar o parafuso até a face da roldana. E aí eu entro com a arruela aqui, ó, em cima da roldana. Como vocês podem ver, ó, quando eu for empurrando, ela vai aparecendo, ó, aparecendo, ó. Não dá tanto trabalho assim, não. Empurro com o parafuso. Dou uma chacoalhadinha, pronto, a arruela encaixou. Olha lá. O que aconteceu com a folga, ó? Ó, folga 0 e a roldana bem centralizada, ó, livre, livre, livre. Porém, ó, não há folga. Agora eu posso colocar a porca aqui e apertar. Então, eu vou apertar aqui, apertar só com a mão, dá uma olhada. Acabou, não tem folga, ó, 0 de folga. Então ela ficou bem centralizada, livre e olha a distância. Olha que bacana. Com uma chapa de reforço que com certeza seu cliente vai gostar muito. Quando você for terminar o portão, o que você faz? Para o cliente não ficar preocupado, a porca, lembra que a cabeça do parafuso fica do lado da rua, a porca fica do lado de dentro. O que pode ser feito aqui? Pode dar um pingo de solda na cabeça do parafuso, porque assim não tem como ninguém do lado de fora retirar. Para trocar a roldana, você vai precisar de uma esmerilhadeira para tirar o ponto de solda, remover o parafuso e trocar a roldana, quando ela vier dar problema. Com esse pingo de solda, a pessoa não consegue, se estiver na rua com uma chave, não consegue soltar o parafuso da roldana. Basta um pingo de solda e é suficiente. Eu não vou fazer isso agora, porque o meu portão ainda vou montar, terminar de montar ele todo, só no final que eu vou fazer isso. Roldana instalada, então o próximo passo agora é montar o quadro do portão.
Na próxima aula, iremos então montar o quadro do portão e colocar o material que foi escolhido na parte interna dele. E vou passar mais algumas dicas importantes para vocês. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.